primeiramente, a abordagem com um paciente de fibromialgia, ela deve ser voltada um pouquinho na educação em dor para ele. Porque ele precisa entender o que é fibromialgia, como funciona o corpo dele, o que o corpo dele está passando naquele momento, para a gente ter um sucesso no tratamento dele. Então, primeiramente, a gente aborda a educação em dor com o paciente para depois a gente começar a introduzir técnicas, introduzir movimentos, que é importante para o paciente de fibromialgia. Então, a gente conversa com o paciente, explica que o sistema nervoso dele está mais sensível, então qualquer estímulo que ele receba ali vai acionar um alarme. A dor é uma coisa normal para a gente, porém, nesses pacientes, a dor está muito exacerbada. Então, a gente precisa levar isso para o paciente para ele entender que o que ele está passando é natural por conta da patologia que ele está naquele momento, mas que a patologia dele sim tem tratamento. A gente pode procurar outras alternativas para melhorar a dor naquele momento, para ajudar ele voltar a ter sua rotina de vida normal, que é o que o paciente procura e precisa, né? Então, a fisioterapia, ela trabalha isso, educando aquele paciente para ele entender o processo dele, para depois a gente começar a abordagem, usando técnicas, exposição ao movimento, e entendendo o que o paciente precisa, o que ele quer, porque é muito importante a gente entender o que o paciente está procurando naquele momento. Ele quer voltar à sua vida normal, ele quer voltar à sua atividade laboral, ao seu trabalho, ele quer voltar a ter um convívio com a sua família. A gente precisa entender o que ele precisa para a gente poder traçar um plano, traçar uma meta juntamente com aquele paciente no momento. Fantástico, fantástico. Ou seja, começa pela educação, né? Como tudo, né? Sim. Ou seja, não é tão assim mirabolante, né? Você começa educando, ouvindo, entendendo. Você falou um negócio que eu acho que é muito legal isso, que é a definição de metas, né? De objetivos, qual é o propósito, né? Porque às vezes, eu quero ficar sem dor, mas será que é isso mesmo? Ou às vezes, realmente, ele quer, às vezes, é poder caminhar na praia, poder pegar um neto no colo, poder se alimentar sem depender de ninguém, poder sair da cama, muitas vezes, que tem essa dificuldade. Às vezes bota assim, minha questão é dor, mas às vezes tem outros objetivos. Aí é onde alinha as coisas todas, né, Mariana? Não, acho isso fundamental. A gente sempre conversa muito sobre isso, né, de alinhar expectativas. E uma coisa que é fundamental também no tratamento da dor é a gente ter esse objetivo claro, né? Porque assim, nem sempre, e a maioria das vezes, né, a gente não trabalha muito com sumir a dor, né, ou então fazer a dor desaparecer. Então, a gente prioriza sempre o ganho de qualidade de vida, porque isso que, na verdade, é o importante, né? A pessoa precisa retomar a vida dela, ter ganho de qualidade de vida, viver bem. E eu acho que a fisioterapia, a reabilitação é fundamental no tratamento da fibromialgia, né? A gente sabe que a fisioterapia, a atividade física, é uma das intervenções que tem maior associação positiva com o ganho na qualidade de vida. É uma das intervenções fundamentais na fibromialgia. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, Giovana, porque assim, a reabilitação, a fisioterapia, ela melhora a dor, a fadiga, o sono, promove relaxamento, alongamento, ganho de flexibilidade, melhora de dor articular. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco de por que é importante, qual que é a importância que a fisioterapia e a reabilitação tem no tratamento de pacientes fibromialgicos, né? É fundamental que a gente converse sobre isso. Então, a fisioterapia, ela, como eu já disse, né, ela vai atuar nesse processo de educar o paciente para a gente gerar movimento para ele. Porque muitas vezes o paciente de fibromialgia, vocês falaram, né, foi um post da Relívio, que até um abraço dói, um toque dói. Então, a gente precisa trabalhar isso com ele para ele entender, para ele começar a se adaptar ao movimento novamente. Porque às vezes o toque dói, então ele vai evitar mexer um braço, vai evitar fazer um movimento que é um movimento rotineiro na nossa vida, às vezes para flexionar um tronco, pegar alguma coisa no chão. Então, o paciente acaba deixando de se movimentar por conta da dor. Mas é isso daí que atrapalha, porque ele vai deixando esse ciclo dor, imobilidade, e vai ficar só no ciclo, dor, imobilidade, ciclo, dor, imobilidade. E ele vai acabar deixando de viver a vida dele. Não faz as atividades de vida que ele tinha. Então, a fisioterapia vai atuar com técnicas passivas, mas
nosso objetivo não é só atuar com técnicas passivas, é a gente... Para, eu vou cortar. Eu tenho que cortar. Eu preciso que você explique para quem está em casa o que é uma técnica passiva. Para as pessoas entenderem. Aqui nós estamos... Tem muita gente aqui, a grande maioria aqui são pessoas que não são da área, né? Quando fala técnica passiva na fisioterapia, explica para a gente um pouquinho isso, A Giovana. técnica passiva seria mais a terapia manual, porque o paciente de fibromialgia são pacientes que têm muitos trigger points, pontos doloridos, pontos de tensão. Só que o paciente de fibromialgia não precisa somente disso, ele precisa de movimento também, que é o fundamental para ele. Que o exercício físico, o movimento que vai ser benéfico para ele. A gente pode atuar liberando, fazendo alongamento, né? Treinos respiratórios, tudo. Isso são técnicas passivas. Dry needling, né? Então, tudo isso são técnicas passivas. Porém, o paciente precisa de movimento. Então, a gente vai ajudar ele a relaxar a musculatura, então, trabalhar técnica um pouco... passiva é aquela que o profissional, somente Sim, o profissional executa o procedimento no no paciente. paciente. Uhum. O paciente fica ali quietinho, só sentindo. Sim, que As às vezes agulhadas, isso... mexidas. que às vezes Entendi. isso o paciente procura a gente para isso. Ah, eu tô com uma dor, quero que só mexe aqui, faz algum negócio para relaxar essa musculatura. Só que a gente precisa colocar isso na cabeça dele, que isso não vai aliviar a dor dele. Vai passar naquele momento, mas depois ela vai retornar. Se ele não fizer o tratamento adequado, se ele não procurar se movimentar. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça do paciente, que ele precisa se movimentar, que ele precisa retornar à atividade física, que só aquilo não vai resolver o problema dele. Então, a fisioterapia entra muito nisso. Mariana, olha que lindo que nós estamos falando aqui. Como essa clínica ela trabalha de uma maneira de equipe muito legal. Nós estamos aqui batendo papo, enquanto a Giovana fala um pouco da física. O Vitão está aqui escrevendo. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Alice. Seja bem-vindo. Pô, Vitão, obrigado aí pela presença aí. Isso mostra como essa equipe trabalha junto, né, Mariana? Maravilhoso. Vitor maravilhoso. Ele tá aí, mandando ver. Mandando ver. Existem algumas coisas também que se fala muito, que eu gostaria que também, se você... Agora é a minha vez de perguntar, porque eu me perco aqui. A Mariana perguntou, agora é a minha vez. Porque senão ela briga comigo, ela manda mensagem aqui no WhatsApp. André, você está falando demais. Deixa eu falar, ela manda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a catastrofização. Não, eu acho que ela falou um pouco, né? Que eu acho que é super importante. Acho que tem que focar um pouco nisso. A fibromialgia, um dos fatores que mais, né, atrapalha a melhora ali da fibromialgia é a questão da catastrofização, que isso está muito encontrado em pacientes com fibromialgia, que é esse pensamento negativo, exagerado dos seus sintomas dolorosos. Então, o paciente pensa que algo está acontecendo de muito ruim com ele, que o tratamento não está dando certo, ele pensa que aquilo ali é algo pior, que ninguém encontrou alguma coisa, alguma resposta, porque tanta dor que ele está sentindo. Então, ele aumenta, né? Ele acaba ampliando um pouco aquela sensação dolorosa dele. Ele fica naquela ruminação, né? Que fica aquilo corroendo sobre a dor dele, que não passa, que não melhora, que nenhum médico resolve, que nada melhora. Ele faz atividade física, não melhora, faz terapia, não melhora. E acaba tendo desamparo. Ele desvaloriza tudo que ele está fazendo naquele momento. Fala assim, não está dando certo para mim, tudo que eu faço está dando errado. Então, isso é muito encontrado em pacientes com fibromialgia. Aqueles pacientes que já falam assim, já tentei de tudo, minha dor não melhora. Já estou cansado de sentir tanta dor. Eu preciso encontrar alguma coisa. Então, a gente precisa trabalhar isso aí no paciente. Falar assim, pensamentos positivos te ajuda. A gente precisa falar com o paciente que ele precisa ter uma melhor... Olhar lá na frente. Hoje você está assim, mas lá na frente a gente vai trabalhar isso aqui, a gente vai fazer isso daqui, vamos traçar essa meta aqui, e lá na frente você vai ver que você vai estar bem melhor. Vamos começar fazendo isso para a gente ter uma resposta melhor na sua dor. A gente precisa, como que eu posso dizer, contornar essa situação, esses pensamentos com esses pacientes que são muito comuns na fibromialgia. E às vezes até olhar para o passado também é interessante, né? Porque acaba que a gente compara, a gente aplica questionários na clínica e às vezes o paciente chega e fala assim, não melhorei nada. Não melhorou nada.
Ainda volta aqui depois de 2 meses, um mês, já vem aqui 3 vezes, não melhorou nada. Pô, que doideira, né? Você continua dando. Mas aí você pega os questionários e mostra, não, peraí, olha só, o seu sono era desse jeito, hoje está assim. Olha aqui, você não aguentava nem botar bermuda, botar calcinha, botar cueca, sei lá, você não aguentava botar sua roupa, hoje já aguenta. Ou seja, é uma evolução, né? E isso é lento, isso que é importante, né? Eu acho que ter essa consciência de que a melhora contínua e lenta, para que ela seja sustentável, é muito importante. Você quer colocar alguma coisa nisso, Mariana? Eu acho que uma coisa que é importante também a gente saber que nem sempre é linear, né, André? Às vezes o paciente, duas coisas que são super importantes. Um, que nem sempre é linear. Então, às vezes a gente ganha, depois a gente perde, depois a gente ganha, depois a gente perde. O que é importante, que eu sempre comento com os pacientes, é que é difícil um paciente que realmente engaja no tratamento, né? Que ele volte ao lugar onde ele estava. Geralmente o paciente vai melhorando, ele não retorna àquele lugar, mas geralmente não é um crescimento linear, geralmente é um crescimento que melhora, às vezes tem vales, né? Tem momentos piores, momentos melhores, mas ele não costuma retornar àquele momento tão ruim. Geralmente ele volta, né? Tem momentos piores, mas não tão ruins quanto ele teve no início. Outra coisa que é super importante a gente trabalhar, que é isso que a gente está falando, é a questão do enfrentamento. A gente sabe disso na vida, né? O que a gente foca cresce, isso é real na nossa vida. Então, se você alimenta, você está ali pensando, ai, aquela pessoa que pega a dor dela, a pessoa que tem um enfrentamento melhor, que consegue entender que ela tem uma dor, que está em tratamento, que ela está fazendo a fisioterapia dela, está fazendo a alimentação, está engajando no tratamento, está cada dia um pouquinho. Mas ela continua a viver, continua a fazer as coisas dela, continua a ter... Pensa que ela vai melhorar, pensa que vai dar certo, pensa que ela está sendo bem tratada. Ela tende a ter uma evolução melhor do que a pessoa que fica ali sempre pensando que está pior, que vai ficar ruim. Isso é tão positivo, né? Que existe tudo que avaliou muito. Eu não vou lembrar o número exato agora. Essa questão do pensamento negativo. E aqueles pacientes... A conexão está cortando aqui para mim agora. Agora resolveu ficar cortando geral aqui. E talvez é a minha de novo. Eu vou fazer o seguinte. Melhor. 3G não, né? 4G, né? Eu ainda estou lá naquele negócio de 3G. Vamos ver se o 4G funciona melhor. Mas tem um Fala estudo, aí, sabe? Fala aí, Mariana. Agora, vê se vai. Que avalia, né, essa questão do pensamento positivo e do negativo. O meu tá cortando ainda ou melhorou? Acho que melhorou. Melhorou? Que avalia essa questão do pensamento positivo e negativo. E os pacientes que acreditavam, eu achei isso muito fantástico, porque assim, os pacientes que acreditavam que teriam efeitos colaterais e não ia dar certo o tratamento, realmente tiveram mais efeitos colaterais. Olha isso. Ah, mas isso eu acho sensacional. Isso aí só me lembra da hipnose, cara. Eu que fiz uns negócios de hipnose, e gosto de fazer, não sei, não foi com a Giovana que eu fiz com algumas pessoas. Quando você tira dor de cabeça com a pessoa se concentrando, se focando e pensando na melhora. Você dá um comprimido, que é o efeito que chama placebo, né? Você dá um comprimido para uma pessoa levemente concentrada e fala que isso vai melhorar um ômega 3, por exemplo. E ela, puta, estou me sentindo muito melhor. Eu tenho uma paciente que é muito incrível, que eu senti que ela estava muito agitada, muito nervosa. E eu peguei um comprimido de ômega 3 que tinha lá na clínica. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vou dar um remédio para você que você vai melhorar agora. Você vai ficar mais calma, você vai ficar mais serena, a sua dor vai embora. É esse aqui. Ele chega a ser até dourado, que ele é especial. Toma em 5 minutos, isso vai passar. Você toma, eu vou ali e já volto. Eu voltei. E o que ela falou? Nossa, tô me sentindo super bem, minha dor de cabeça foi embora, tô calma. Ou seja, exatamente isso aí. Ou seja, a capacidade que você tem de onde se leva o seu pensamento, né? Isso acaba te conduzindo, né? Eu acho isso muito... Você pensa nessa linha também, né, Giovana? Mas isso também funciona ao contrário, né, doutor André? Que eu estava lendo alguns artigos que eles compararam. A pessoa passou um creme e para certos tipos de pessoa falou assim, ó, esse creme aqui, ele é de uma pimenta e vai arder e vai doer muito.
Aí comparou com outro grupo, que só passou o creme e falou que aquele creme era um creme que era para hidratar e tudo. Então, os pacientes que foram avisados que o creme ia doer muito, tiveram um resultado lá na frente de muita dor. Ativaram regiões no cérebro relacionadas à dor, a medo. Então, isso também funciona do lado contrário, que às vezes que é o paciente que tem medo de movimentar, de olhar assim, uma pessoa fazendo um movimento que ele tem medo de fazer, já olha e fala, só de ver essa pessoa fazendo me dói. Ela nem chegou a fazer o movimento, mas ela já olha ali e já dói nela, porque a dor dela ali é real. Porque ela sabe que se ela fizer aquilo ali, vai doer. Então, tem muito isso pacientes com dor crônica, né? Às vezes evita o movimento, nem fez o movimento, só viu a pessoa executando e já sentiu a dor. Já ativou ali no cérebro dor nela. Então, ela fica ali, não vou fazer esse movimento porque dói, eu não posso fazer isso, minha coluna vai travar, eu não posso porque minha coluna, eu tenho hernia de disco, eu não posso. Então, às vezes, a pessoa viu alguma coisa, alguém comentou com ela sobre determinado assunto, ela adquiriu isso para a vida dela. Então, ela acha que aquilo ali é ameaçador para ela. Então, acaba que não faz nada. Isso é muito importante que você falou agora, né? Tem duas coisas que você falou que são muito importantes. A primeira, né, que é a cinesiofobia, que é o medo do movimento. Então, Sim. o que acontece? A pessoa começa a desenvolver o medo do movimento, não necessariamente porque ela tem hernia de disco que não pode fazer. Isso aí já entra em outra questão, né? Que é aquela questão que a gente tem, nosso imaginário, até entre a classe médica, né? A classe profissional, de que as pessoas que têm dor precisam de repouso, né? Isso é uma outra coisa que a gente precisa conversar sobre isso. Mas falando em cinesiofobia, né? Às vezes a pessoa se machucou, igual você falou, já travei uma vez no pescoço, travei uma vez, ou então muita dor. E se eu fizer tal movimento, eu vou piorar. Então, eu não faço. Aí, o que acontece? A pessoa faz, né, uma imobilidade, né? Ela evita de usar aquele grupamento muscular. O que acontece? Você faz um enfraquecimento daquele grupamento muscular e sobrecarrega outros grupamentos. Então, você gera mais dor, porque a fraqueza está mais associada à dor, a sobrecarga está mais associada à dor, e daí você vem mais imobilidade, mais dor, e você entra num ciclo vicioso. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente, assim, né? Como que a fisioterapia pode atuar na cinesiofobia, que é fundamental para a gente. E é super comum no nosso paciente também, né? Sim. Então, a cinesiofobia, ela é um medo do movimento, na verdade, né? Então, a gente vai atuar de que forma? Vamos educar o paciente fazendo movimentos que não causem dor nele, de primeiramente, assim. Vamos educar ele fazendo movimentos sem dor. Às vezes até com a imaginação. Olha lá, pensa você fazendo esse movimento. Porque aí a gente está educando o cérebro dele, né? Falando assim, ó, pensa aqui que você está flexionando a sua coluna. Imagina você fazendo esse movimento. Então, a gente está tentando reorganizar o sistema nervoso central dele, tentando reorganizar o pensamento dele, para depois ele começar a executar esse movimento. Então, a gente trabalha com isso, a imaginação, fazendo exercícios, movimentos que não causem dor, para depois a gente começar a expor esse paciente a um movimento que ele sinta um pouco de desconforto. É claro que a gente vai começar de maneira gradativa, a gente não vai chegar pedindo para ele executar um movimento com muita dor. A gente vai fazer, vamos começar um pouquinho, na semana que vem a gente já faz mais um pouco. Então, a gente tem que começar devagar, de forma gradual, para chegar lá na frente e ele já conseguir executar o movimento sem dor. Então, a gente precisa trabalhar isso no paciente. Expor ele de forma gradativa, não chegar fazendo, faz tudo aí, vai até onde você consegue, né? Assim, fantástico. Vamos imaginar... Oi? Achei fantástico essa questão da imaginação. Não conhecia a técnica, adorei. Outra coisa que eu queria que você começasse um pouco é o que você comentou antes, Giovanni, a questão do repouso, né? Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso e a gente sempre tem que educar o paciente, sempre que a gente tem a oportunidade. Uma outra questão, assim, que casa muito com isso é a questão da cinta, né? Eu e a Giovanni, a gente teve um paciente, né, André, que tinha dor lombar e ele usava cinta há muitos anos, achando que isso ia ajudá-lo, né? E é super encontrar esse consultório. Esse paciente chamou atenção porque era um paciente que foi orientado a fazer dessa forma por uma equipe profissional, né? E isso piorou muito a dor dele, né? Uma coisa que a gente vê de forma comum, né? Que os pacientes têm dor miofacial, que é essa dor do músculo, né? Das
associadas, e que isso piora muito a dor dos nossos pacientes. Quando a gente consegue tratar esse componente, a gente geralmente tem uma melhora grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os malefícios, né, do repouso e do uso da cinta. Aí vamos focar mais na dor lombar, né? Que é o que é mais... Então, sim, o que acontece? Quando a gente usa a cinta, a gente tira a função do músculo. Foi o que aconteceu com o paciente. Se liga. Foi o que aconteceu com o paciente. Ficou muito tempo com o uso de cinta, né? Quando ele tirou, ele falava, eu me sinto instável, parece que meu corpo está caindo, eu não me sinto estabilizado. Aí eu falei, você ficou muito tempo usando cinta. Então, o seu corpo... Desculpa, estava alguém me ligando. Falei bem assim, então a gente precisa agora trabalhar o seu grupamento muscular para te dar essa estabilidade. Uma fraqueza de core importante, de grupos extensores também de coluna, por conta do uso de cinta. A cinta dava a ele estabilidade, mas o nosso músculo, que faz a estabilidade, estava descansando. Então a gente não pode ter esse repouso, a gente precisa fazer movimentos, porque o nosso corpo foi feito para movimento. Nosso músculo foi feito para gerar estabilidade, foi feito para nos dar uma postura erétera, né? Então, nosso corpo foi feito para isso. Não é a gente ficar, não posso fazer atividade física, tenho que usar cinta. Você vai estar tirando a função da musculatura. Está colocando uma órtese, né? Que você tira totalmente a função. Você fala assim, olha, tem alguém fazendo o meu trabalho, então eu vou descansar, vou ficar relaxado. Só que na hora que você precisa realmente da sua musculatura, você não tem. Porque você fez muito tempo de um uso de uma órtese que já fazia para você, né? Então, eu acho assim que hoje as pessoas, pelo menos que eu vejo assim, elas pensam muito usar cinta para fazer atividade física. Mas o que você está fazendo ali? Se o músculo não está sendo trabalhado, né? Se o músculo está em repouso porque você está com um adorno, uma órtese que está fazendo a função do seu grupamento muscular, que seria para te dar estabilidade, postura, proteger sua coluna. Você tira tudo isso com o uso de uma órtese, né? Eu falei sobre isso no CrossFit, né? Porque é uma falsa sensação de segurança. Sim. E, na verdade, se você está executando um movimento e você não se sente seguro em executar aquele movimento, que você tem uma fraqueza do seu corpo, você não está preparado para fazer aquele movimento. É isso aí. Verdade. Isso aí pega, isso é fácil da pessoa em casa. Talvez ela está tendo a dificuldade de analisar, mas peraí, pô, se eu estou usando a cinta, como assim eu vou perder o músculo? Pensa numa pessoa um paraplégico. Pensa num paraplégico. O cara está na cadeira de roda. Você olha da cintura para baixo dele, está atrofiado ou está forte? Está atrofiado. Está atrofiado por quê? Porque aquela musculatura nem mexe, fica parada. Tudo que você não usa no seu corpo tende a atrofiar. Quer dizer, quase tudo, né? Quase tudo que você não usa quando fala em musculatura, se você não utiliza a sua musculatura, ela atrofia. E ela fica fraca. Ela vai depositando gordura e etc. Então, quando você usa uma cinta, é o que está sendo aqui discutido, acaba que ela substitui a função de um músculo, que é te dar estabilidade. Então, você não está usando o seu músculo para te dar estabilidade. Ele está ficando frouxo, está ficando fraco. Se ele está ficando fraco, você vai perdendo o músculo. Vai ficando atrofiando. Aí é exatamente tudo isso se liga, ou seja, na hora que você precisa de utilizar, você não tem o músculo está fraquinho, a coluna vai doer muito mais e tal, você vai ficar dependente daquela cinta, e daqui a pouco aquela cinta já não é suficiente também para te deixar sem dor. O trabalho é o trabalho que os doutores estão falando, a Giovana principalmente aqui quando fala em reabilitação, aí já entra a fisioterapia ativa, né Giovana, igual acredito que você vai falar, que você vai botar o paciente ficar ativo, ou seja, ele executar movimentos para que fortaleça o grupamento muscular que é necessário. Quando ela utilizou ali o termo extensores da coluna, aquela parte de trás que puxa a coluna para trás. Então, acredito que é isso agora que seria... Então fala um pouquinho, Giovana, para não cortar a sua fala, né? Não é cortar a sua fala, mas eu acho que isso aí você fala com muito mais propriedade do que eu. Estou aqui para aprender com você também. Então, quando a gente fala em fisioterapia ativa nesse paciente, como é que isso funciona? Como é que é isso? É importante? Fisioterapia em que momento entra? Importante. Em que momento entra? Como é que é? Então, a partir do momento que o paciente ele entende que ele precisa fazer o movimento, que ele precisa de atividade física,
A gente vai expor ele a alguns tipos de exercício. Trabalhar ele de forma gradativa, começar com exercícios que não causem dor no momento, exercícios que aliviem a sua dor, na verdade, também, para depois a gente começar a aumentar o nível de dificuldade desse exercício, né? Então, a gente trabalha exercícios de forma... Hoje a gente pode trabalhar com Pilates, que também hoje é muito utilizado, que é muito feito com os pacientes têm uma adaptação muito boa com Pilates. É um exercício que trabalha muito parte de flexibilidade, alongamento, força, né? E também a gente pode trabalhar exercícios dentro da própria clínica mesmo, exercícios ativos, isométricos, exercícios com consciência corporal, contração adequada, né? A contração certa da musculatura do abdômen, que também é uma musculatura importante para a gente ter uma postura, estabilização de lombar. Então, a gente vai trabalhar exercícios para depois ele sair da clínica e continuar fazendo em casa ou ir mesmo para uma academia, fazer uma corrida, porque é isso que a gente está pensando num paciente agora. Trabalhar os exercícios, incluir ele nos exercícios, trazer isso para a vida dele de volta, para ele ir buscar fora. Buscar uma academia, uma atividade de corrida, um pilates. Oi? Por enquanto, buscar fora, porque em breve nós vamos ter dentro da instituição essa parte de reabilitação ali dentro mesmo, que é fazer essa transição da reabilitação para... agora sumiu o nome aqui, mas... sumiu o nome, para depois, posterior a isso, ele está pronto para estar dentro de uma academia. É porque as pessoas às vezes imaginam, assim, quando você começa a falar em academia, tipo assim, poxa, eu já não aguento nem ficar sentado aqui assistindo essa live. Entendeu? Eu já mudei de posição umas 10 vezes, porque tá difícil. Já sentei, já deitei. Aí vem os doutores ali e fala que eu tenho que fazer atividade física, mas não é assim, né? Ou seja, é um processo, né? Nós estamos falando de um tratamento de 6 meses, 1 ano. É lento, né? Volta tudo lá no início, ou seja, você vai devagarinho, né? É igual quando você aprende a andar, né? Você aprende a andar, você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E vai indo, até daqui a pouco você está mais equilibradinho, daqui a pouco você está andando. É a mesma coisa, você foi perdendo a sua qualidade de vida e, ó, muito tempo. Foi construindo essa situação, muito tempo. Então, para sair disso aí, realmente é lento, é devagar. Não é isso? Eu acho que é essa Sim, linha até de pensamento. para ele ganhar segurança e confiança no movimento, né? Então, ele precisa ter essa confiança para ele poder sair dali, para ele ir para outro lugar. Então, o que eu sempre falo com os pacientes, quando, né, pacientes de fibromialgia, os pacientes da clínica, eu falo assim com eles: o que você gosta de fazer? Qual atividade que você gosta, que você pensa em fazer? Porque não adianta falar para o paciente: você agora vai para o Pilates, sendo que ele não gosta de Pilates. Você vai para academia, sendo que ele não gosta de academia. Ele não vai se adaptar, ele não vai aderir ao tratamento. Então, preciso saber o que ele gosta. O que você gosta? Gosta de correr. Vamos começar a correr, ou, na verdade, começar caminhando. Vamos começar caminhando de forma gradual, por 10 minutos. Aí, no outro dia, aumenta para 15, no outro dia, aumenta para 20. A gente vai aumentando devagarzinho, até ao ponto dele chegar a correr. Mas ele não vai correr igual ele corria antes dele sentir dor, ele vai correr agora de uma maneira mais devagar, vai começar lento, vai graduar o movimento dele novamente. Porque, às vezes, o paciente se frustra por ele não conseguir fazer o que ele fazia antes, mas a gente não pode ficar olhando lá, a gente tem que olhar hoje. Assim, hoje você precisa começar assim, dessa forma, mas você vai chegar lá. Você precisa começar assim para você chegar lá na frente e fazer o que você fazia antes. Então, eu procuro sempre perguntar para ele o que ele gosta. Qual a atividade sua preferida? Vamos planejar uma progressão lá na frente, traçar uma meta do que você quer lá na frente, entendeu? E lembrar para ele que, às vezes, pode causar dor o exercício, é normal, porque o sistema dele está sensível. Então, isso é normal, ele sentir um pouquinho de dor. Mas não pode desistir. Ele não pode desistir de fazer exercício, de voltar à atividade física. Tem que ser persistente, porque isso vai se tornar um hábito na vida dele. Porque o processo de dor é aquilo, o nosso sistema está tão sensível, o nosso corpo, né, doutor André? Ele é como se fosse um alarme. Então, o alarme de uma pessoa com dor, ele é sensível. Então, qualquer estímulo pode gerar dor nesse paciente. Então, ele precisa entender
que às vezes o exercício físico pode gerar um pouquinho de dor, mas que ele for persistente, esse estímulo vai ficando cada vez menos perceptível com o passar do tempo. Vai voltando ao normal de novo o seu sistema nervoso, né? O sistema de alarme dele vai se regulando novamente. Então é importante o paciente entender isso. Você falou um negócio Então, muito é legal, dessa... assim. Marinalva, eu que fico feliz em recebê-los. Eu que fico lisonjeado em recebê-los e poder ajudar um cadiquinho que seja, entendeu? Muito obrigado por suas palavras. Mas quando você falou aí que o sistema nervoso vai voltando, eu vou pedir a Mariana para nos explicar um pouco sobre esse lance da... que isso aí tem um nome, é neuroplasticidade. Olha que nome bonito. Anota aí, pesquisa no Google, neuroplasticidade. Mas não precisa pesquisar não, porque a doutora Mariana agora, ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse lance da neuroplasticidade. Se eu tô achando ela muito calada hoje, é porque ela passou na prova, agora ela é já até esqueci já, cara. Psiquiatra. Acupuntriatra. Esse nome... É demais, cara. Nós vamos ter que fazer um post com esse nome, porque só esse nome já... A pessoa lê, ela aprende a falar isso aí, ela atinge o orgasmo, cara. Isso aí é demais. Você não aprendeu ainda, doutor André? Eu não aprendi ainda. Vamos de novo. Repete aí. Acupuntriatra. Riatra. Isso. Acupuriatra. Não, acupunturiatra. Acupunturiatra. Cara, pra você ver que nós somos ignorantes. Todo ser humano é ignorante. O doutor André, que vocês vão lá e falam assim, doutor André e tal. Tá vendo? Ignorante. Também tem as suas ignorâncias, né? A vida é um eterno aprender e ensinar e aprender. Agora, vamos lá. Mariana, obrigado. Agora ensina aí pra gente aí um pouquinho sobre neuroplasticidade, que ela atua como ela acontece no processo da dor, ela formando a dor crônica, e depois também como ela acontece revertendo esse processo, porque é possível. Explica um pouquinho pra gente. Uma coisa assim, né, que é incrível, né, como o nosso corpo é fantástico, de fato, e o sistema nervoso central, então, mais ainda, né. Então, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se alterar, né, de acordo com os estímulos. Então, a gente tem na dor crônica uma alteração, né, do sistema nervoso central, na nossa medula e no nosso cérebro. Então, a gente tem algumas alterações dos neurônios. Então, o que acontece? A gente começa a expressar mais receptores para dor, a gente começa a produzir mais neurotransmissores, a gente começa a proliferar mais células que estão ali entre os neurotransmissores. Tudo isso para quê? Para facilitar a transmissão do estímulo de dor. Então, o que acontece quando a gente tem dor crônica? Todo o nosso sistema nervoso se altera de forma a facilitar a transmissão da dor. Então, é como se a gente começasse a sentir dor mais fácil. Né? O sistema se torna sensibilizado. Então, por isso, o que acontece? Então, por isso que até um abraço dói, como foi o nosso post recente, né? Isso chama alodínia. Então, o que acontece? Um estímulo que geralmente não é doloroso, de um toque, de um abraço, da roupa tocando o nosso corpo, se torna doloroso. A gente tem hiperalgesia. O que é hiperalgesia? É isso que eu tô falando. Então, às vezes um estímulo de dor que não seria tão doloroso, que você sentiria uma dor leve, o paciente com dor crônica sente uma dor de alta intensidade. Então, o paciente tem uma transmissão facilitada da dor. Além disso, a gente tem um sistema de processamento da dor, um sistema de modulação da dor, né, que funciona mal. Então, assim, o nosso sistema de descendente, que é o sistema que controla a nossa dor, não funciona tão bem. Então, a gente também não consegue controlar tão bem a nossa dor. E a gente tem algumas coisas que conseguem reverter, né? A gente ainda não tem uma droga. Não, eu tenho que cortar, porque, olha só, mãe tiete é tudo, né, cara? A minha mãe entrou aqui e não falou isso. A minha mãe entrou e não disse isso, entendeu? Eu acho que até já saiu da live, sabe? Assim, eu vou mandar uma mensagem, eu vou printar essa tela e falar assim, mãe, é assim que tem que ser, entendeu? Ei, continua, Mariana, o que para te falar? A minha mãe estava aqui também. Ela deve ter saído. Ela não falou isso. Não falou. Não me ama tanto assim. Estava meio tímida.
Mas a Giovana tem arrasado mesmo. Parabéns pela tua filha. Ela tem cada dia, assim, ela tem crescido demais, assim, Nalva. Parabéns mesmo. A minha, uma profissional super dedicada, estudiosa, busca o bem dos seus pacientes, tem, sem dúvida nenhuma, um futuro fantástico e cada vez melhor e maior. Mas vamos lá. Obrigada, Mariana, eu te cortei aí no negócio aí, perdão. Então a gente consegue reverter algumas coisas. A gente consegue reverter, né? Alguma dessas alterações. A gente ainda não tem, infelizmente, um remédio, né, que reverta essas alterações, que faça o nosso sistema nervoso voltar ao zero. Mas a gente consegue, sim, trabalhar essa neuroplasticidade. E uma das coisas que tem um efeito melhor na nossa neuroplasticidade é o exercício físico, né? Eu costumo dizer, assim, uma coisa que a Giovânia falou que eu acho fundamental, acho que duas coisas que ela falou que foram super importantes, né, doutor André? Uma foi achar um exercício, eu falo sempre para os pacientes que eu nem quero que eles gostem do exercício físico, não, eu quero que eles suportem. Porque se a gente parar para pensar, a gente tem assim, sei lá, gente, sério, umas 150 modalidades esportivas. Não é possível que não tenha algo que você suporte. Você não precisa gostar, não, você precisa suportar. E uma outra coisa que é fundamental, que eu acho que a gente precisa entender, e não só os nossos pacientes, não, todo mundo. Porque eu acho que exercício físico é uma coisa que todo mundo tem que se convencer de que é fundamental que a gente faça. É que exercício físico tem que ser igual a escovar o dente, gente. Então, assim, você tem que fazer e pronto. Se você gosta, se você não gosta, se você tá afim, se você não tá afim, você tem que fazer e pronto. Agora, você precisa correr uma maratona todo dia? Não precisa correr uma maratona todo dia. Você precisa se movimentar. Então, hoje foi um dia péssimo, igual o doutor André falou. Não consigo me mexer na cama. Vai ali, levanta e bebe um copo de água. Amanhã você vai na padaria. Mas é importante se movimentar. O que a gente não pode é o imobilismo, o sedentarismo. Isso faz muito mal para a gente. Isso faz uma transcrição gênica negativa, né? Isso a gente modula tudo na nossa vida para o mal. Então, Cara, a gente você trouxe um negócio aí que nós vamos fazer uma live sobre isso. Sobre biohacking. Você foi atrás! Vamos fazer uma live sobre isso aí. Olha só, você modifica seu DNA. Olha que coisa louca. Maravilhoso. Olha só, você é tão dono de si que dependendo do que você vier a fazer, você modifica o seu DNA, o seu genoma, positivamente ou negativamente. Ou seja, para te dar uma vida melhor e mais forte, ou para te dar um câncer, para te dar umas porqueiras, entendeu? Então, olha só, dono de si. Nós vamos fazer uma live só sobre biohacking aqui. Mas sério, olha, é poderoso. Nós não somos reféns da nossa genética. Nós não somos reféns da nossa genética. Então, assim, a gente pode modificar. Nós temos na mão os instrumentos, o exercício físico, a alimentação, a suplementação. O poder está na sua mão. Eu acho que... Mas eu vou falar disso aí, da comida que come, da comida, do alimento que se coloca, como isso também modifica a sua genética. Né? Nós vamos ter uma live sobre isso aqui. Mas assim, nós vamos agora dar uma dica. Está finalizando, né? 19, já tem tempo aqui. Esse assunto é libertador. O Vitor tá tão poético, né? Tá demais. Assim, o Vitor, eu vou te falar, cara. Ó, meu coração, pô, que orgulho, cara, de vocês, velho. Sério. Mas vamos lá. Agora nós vamos para uma dica. Outro que está estudando demais, está dominando Vitor, aí. Tá destruindo. É. Ele, pô, tá destruindo, tá mesmo. Depois ele vai ter que entrar aqui na live com a gente também. Logo, a Giovânia vai ter uma presença fixa aqui. Vamos botar o Vitor aqui também. A Giovânia vai ser fixo aqui o programa. Vitor também, tá? Segunda-feira, Vitor também. Segunda-feira, às 19 horas e tal. Live com a doutora Mariana, doutora Giovânia e o doutor André aqui fazendo umas graças aqui. Deixa eu te falar. O negócio é o seguinte. Está chegando ao fim. E a gente gosta sempre de entregar algo. Eu acho que isso é muito importante em nossas lives. Né? Eu acho que cada um que ficou até aqui, ou que se não ficou até agora é a hora de você clicar no aviãozinho, mandar para a galera, clicar no coração, deixar um comentário. Essa hora é muito importante, porque é a hora que nós vamos deixar algo que vai mudar a sua vida. E quem vai nos ensinar é a Giovânia. Ela que vai nos ensinar algo aqui hoje. Ou seja, Giovânia, eu estou inativo.
eu tenho dor no corpo inteiro. Eu não consigo praticar atividade física. Esse papo, para mim hoje, não é uma verdade. Eu gostaria que, se for possível, você deixar aí uma dica, um macetezinho, que está no seu cronograma, você me trouxe aqui no seu... Agora eu estou lendo aqui, ó. Dicas para o início de uma atividade física. Tá aqui. Vocês pensam que é sacanagem, mas eu recebo. Elas mandam para mim, ó, tipo assim, André, não pode disso aqui não. Tá? Mas eu nunca respeito. Mas agora está aqui, eu abri aqui, tá querendo. Então deixa essa dica para gente. Eu acho que a Mariana também está doida para eu ver essa dica. Apesar que a Mariana é aquela pessoa que paga 300 pila por mês para fazer crossfit. Ou seja, ela paga 300 pila por mês para carregar saco de arroz, correr em volta da academia. Pô, que sensacional, cara. Podia me dar esses 300 contos que ela paga, que eu vou botar para correr aqui embaixo, aqui na pista. Mas tudo bem, vamos lá. Uma dica agora para a galera. Primeiramente, eu queria falar sobre os benefícios da atividade física na fibromialgia. Fica à vontade. Que alguns artigos falaram sobre a melhora da função cognitiva, da melhora do sono, redução da dor, da ansiedade, que às vezes, na maioria das vezes, está presente nesse paciente, ansiedade, depressão, né? Então, tudo isso foram encontrados em artigos sobre como o exercício traz benefícios para esse tipo de paciente. Então, a dica que eu vou dar para você hoje, primeiro, já tinha falado, procure fazer algo que você goste, mesmo que você não goste, mas algo que você suporte, como a doutora Mariana falou. Comece de maneira devagar. Você tá algum tempo sem fazer atividade, então não adianta você chegar lá querendo fazer 2 horas de exercício físico. Comece com meia hora, amanhã você já vai aumentando um pouquinho. Comece gradativamente, coloque cargas gradativas. Não queira colocar um peso que às vezes o seu corpo não está suportando nesse momento. E seja persistente, porque às vezes vai causar alguma dor, é normal. Até gente que não tem dor, quando faz atividade física, sente dor devido ao exercício, né? Do trabalho muscular. Então, isso é normal acontecer, sentir dor após o exercício. Então, assim, não desista. Procure alternativas, porque a gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar a gente. Mas, assim, comece fazendo algo que você goste. Explorando movimentos que não desencadeiem a sua dor, né? Buscando atividades que vão te dar bem-estar, qualidade de vida. Então, assim, é importante você procurar o movimento, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, não para ficar parado. Então, é um importante movimento para a nossa vida, para o nosso corpo. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Muito bom. Fantástico. Fantástico. Primeira live da doutora Giovânia com a gente, doutora Mariana. E aí, doutora Mariana? É isso. Giovânia brilha muito, né? Eu sou fã dela. Estou aprendendo com vocês. Perdendo a vergonha, porque para mim estar aqui hoje foi muito difícil. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha só, se foi difícil você estar aqui, isso é maravilhoso, cara. Entende? Ou seja, e eu sei que foi, porque ela ficou a semana inteira ansiosa para a live, ela não é uma pessoa que está sempre da live. Ou seja, é exatamente isso, ela saiu da zona de conforto, e você só conquista coisas quando você sai da sua zona de conforto, que entra como o lance da atividade física. Pô, querendo ou não, você só vai conquistar se você sair dali, cara. Não tem outro caminho. E eu sou um cara que eu acredito muito nesse perfil de paciente que nós estamos falando aqui, que ele pode modificar toda a sua vida. Inclusive, nós vamos lançar um negócio só sobre isso. Toda a sua vida somente com mudança de hábitos. Fibromialgia é um estado. E para vocês, é uma doença, tá? Mas eu prefiro ver como é um estado que você se encontra. E você pode sair desse estado modificando hábitos. Lógico, existe jeito de fazer isso. Como existe jeito de fazer um bolo. Como existe jeito de construir uma casa. Existem maneiras de fazer isso. E nós estamos aqui educando, né? Todo dia a gente traz alguma coisinha e tal. Aí a gente tem que juntar todas essas coisinhas, que aí a gente consegue ter um resultado realmente sustentável e a longo prazo. Colocações finais, doutora Mariana Suete, agora nossa acupunturista oficial, titulada e etc. Arrasou, colocou as agulhas lá onde tinha que colocar e mandou bem demais, marcou o X na prova no local que tinha e botou o dedo, falou que onde tinha que meter a agulha para tirar a ansiedade, para melhorar priapismo,
para melhorar a hemorroida, para melhorar o intestino. E a prova foi meio complexa para tirar, não é, Mariana? É verdade. A mulher falava lá com você o seguinte, falava assim, doutora, onde eu ponho aqui a agulha aqui para melhorar a ansiedade? Você foi lá, pô, é aqui. Não é assim, não é? Explica aí para finalizar. Finaliza você a live, vai. Sabe o que caiu na minha prova? Prolapso retal. Olha só, eu falei de sacanagem, mas você vê como o negócio é muito sensacional. É sensacional mesmo. Prolapso retal. Se vocês não sabem o que é... Explica aí, Mariana. Prolapso. Explica. É sair a parada para fora do buraquinho, mano. Ou seja, você tem ali o negócio que segura, que é o brioco, e sai por ali. Vaza lá para fora. Não é isso ou não é isso? Só para o pessoal entender. E tem um ponto de... Se você falar assim, prolapso retal, ninguém sabe o que é prolapso retal, não sabe nem o que é reto, mano. Reto para eles é uma linha traçada. E tem um ponto que trata isso. Olha só, com a acupuntura você trata prolapso retal. Acabou. Eu não tenho mais nada que falar dessa acupuntura. Porque eu falei na brincadeira aqui. Aí a mulher vem e fala que o que caiu na prova dela é tratamento prolapso retal. Mas é isso. Parte integrante do tratamento. A gente brinca aqui, segunda-feira, 19 horas e tal. Mas é o que a gente fala de integração de todas as ciências que existem. E a acupuntura é uma ciência super consolidada, já e não é de hoje, já é milenar. E ela entra e encaixa em todas as áreas que nós podemos tratar o indivíduo. Você pensar que é uma técnica que está descrita há mais de 3.000 anos, o que existe na medicina que está descrito há 3.000 anos? Na medicina ocidental não existe nada que perdura 3.000 anos, que funciona da mesma forma. Na medicina ocidental, pelo amor de Deus, mas você tem 200 anos. Então, e olha lá. A gente tem que respeitar e respeitar muito, e tem resultados fantásticos, né? Acho que as pessoas que fazem realmente acupuntura têm resultados fantásticos, né? Todo mundo pode se beneficiar da acupuntura. Eu queria agradecer a Giovânia, realmente ela foi maravilhosa, ela brilhou, e ela é uma profissional. Coraçãozinho para a Giovânia! Ela na nossa equipe, ela tem resultados muito bons, ela é ótima com os pacientes, extremamente dedicada. Então, eu estou muito feliz de ter você com a gente e ter você aqui na nossa live. Giovânia, muito obrigada pela sua participação. Acho que a nossa live foi maravilhosa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa pra gente lá, que é a Giovânia. A gente vai ter o maior prazer em responder, nós também, no que a gente puder ajudar. E semana que vem, nós vamos continuar nosso mês dedicado à fibromialgia. E teremos a doutora Mariana, que é a nossa psicóloga lá da clínica, que também é maravilhosa, e vai conversar com a gente sobre saúde mental e fibromialgia. Vai ser maravilhoso. Então é isso. Mais uma coisa, Giovânia? Não, eu queria agradecer novamente a vocês dois pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco, tirando um pouquinho de dúvidas. Muito obrigada. Hoje eu saí realmente da minha zona de conforto também. Não só os pacientes para fazer atividade física, mas eu também hoje para estar aqui falando com vocês, com todo mundo que está presente. Então, muito obrigada realmente e uma boa noite a todos também. Arrasou. Arrasou. Pessoal... Mãe, pelo amor de Deus. Eu adorei. Mãe, para. Entendeu, dona Marinalva? Faria a mesma coisa. Toda segunda-feira, às 19 horas, esteja aqui. Essas palavras nos motivam. E a Giovânia, nós vamos fazer questão dela estar presente só para você falar essas coisas. Só para você mandar isso. Uma mãe maravilhosa. É isso. Pessoal, um beijo grande. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, a vida do familiar de vocês, e que vocês tenham uma semana simplesmente incrível pela frente. E as duas, nem preciso agradecer, como sempre, nós estamos juntos. Não é isso? E é isso. Um beijo grande. Fechou.